Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Começamos hoje a nossa segunda unidade com cocos gram-positivos, cocos gram-negativos. Aí nessa classe inteirinha de cocos, aí nós vamos estudar estafilococos, estreptococos e os enterococos. Eu espero que vocês estejam bem, em um ambiente confortável para poder prestar atenção na aula, para poder estudar. E vamos lá, por causa que essa unidade a gente vai ter muito trabalho. Então, para a gente começar falando dos nossos cocos gram-positivos, nós temos que lembrar quem são os cocos. Os cocos são a minha classe de bactérias que são redondas, gente, que tem formato de coco, bem redondinho. E aí, a depender do agrupamento, nós damos nomes para eles. Por exemplo, se eu tenho dois cocos, duas células juntas, eu vou ter diplococos. 4, a depender do plano, eu vou ter sacinas ou então uma tétrade. Se eles estiverem agrupados em cacho de uva, eu vou ter estafilococos. Se eles estiverem em cadeia, eu vou ter estreptococos. E, como nós sabemos, as bactérias elas se dividem de acordo com a parede celular dela, que contém o peptidoglicano. O peptidoglicano ele confere à parede celular da minha bactéria resistência. Então, quanto maior a quantidade de peptidoglicano que ela tem na parede celular, maior vai ser a resistência dessa bactéria. E essa bactéria, quando ela for corada para poder ser identificada, ela vai ser identificada como uma bactéria gram-positiva, que vai ser na cor roxa. E se for uma gram-negativa, vai ser na minha cor rosa. Beleza. E aí eu tenho a morfologia dos cocos que a gente já conhece e também a catalase. Os meus cocos gram-positivos, eles são divididos entre catalase positiva e catalase negativa. Professora, pelo amor de Deus, o que é catalase? Catalase é uma prova bioquímica, é uma enzima que contém na bactéria, que nós fazemos uma prova bioquímica, que nós vamos identificar se aquela bactéria ela consegue converter peróxido de hidrogênio em oxigênio e em água. Se ela conseguir fazer essa conversão, aí ela vai ser uma bactéria que é catalase positiva. Quais são essas bactérias que nós temos? Nós vamos ter estafilococos, micrococos e aldoicococos. São essas classes de bactérias que conseguem converter o peróxido de hidrogênio em oxigênio e em água. Porque elas contêm essa enzima, elas são catalase positiva. Se eu tenho uma bactéria que é catalase negativa, ela não consegue fazer essa conversão, ela não contém essa enzima. Então, eu já vou ter estreptococos e enterococos. Ah, professora, é obrigatório ter? Não, vai depender de que tipo de bactéria, de que família de bactéria nós estamos trabalhando, que consegue fazer esse tipo de conversão. E também os meus cocos gram-positivos, eles são anaeróbios, ou seja, eles não utilizam oxigênio para poder se reproduzir ou aumentar o seu número de colônias, não precisa necessariamente de oxigênio. Então, esses são os meus cocos gram-positivos. Falando de cocos, nós vamos começar com a família dos nossos estafilococos. Para quem não se lembra quem são os estafilococos, são bactérias agrupadas em cachos. Opa, é que minha coordenação motora vocês conhecem, né, gente? Em cachos de uva. Esses são os meus estafilococos. Onde que eu tenho estafilococos? Onde eles habitam? Gente, eles vão estar habitando no nosso corpo, na nossa microbiota normal da pele e também nas mucosas. Então, ele é próprio nosso. Ele pertence a nós, os estafilococos, a família de estafilococos. E também ele está amplamente distribuído no ambiente. Só que dessa classe de estafilococos, eu tenho alguns estafilococos que são patogênicos. O que significa ser patogênico? Significa que aquele micro-organismo, aquela toxina, enfim, aquele antígeno, ele consegue causar danos à saúde do homem. Então, ele causa uma patogenia, ou ele desencadeia uma doença. E eu tenho os meus estafilococos que são patogênicos. Os meus estafilococos são patogênicos, eles estão presentes na minha cavidade nasal, no ar, nas fezes, no esgoto e nos alimentos. Esses é onde habitam os meus estafilococos patogênicos. Nós já vimos que eles vivem na pele e na mucosa, beleza, vivem tranquilamente. Mas a partir do momento que eles penetram a minha pele e atingem a minha circulação de alguma forma, eles podem me causar doença. E se eu for adquirir eles de outro lugar e tiver alguma lesão na minha pele, eles também podem me causar doença. Ah, como assim, professora?
Presta atenção comigo, gente. Nós já vimos que as bactérias elas precisam de pH adequado, de um ambiente adequado, concentração de oxigênio, temperatura para ficar bem, para se reproduzir de uma forma legal. Beleza. O meu estafilococcus ele habita na minha pele. Ele está aqui. A minha pele ela tem uma temperatura adequada, ela tem um pH adequado e etc. Vamos supor que eu corte a minha pele e essas bactérias que estavam na superfície penetrem as partes internas da minha pele e façam com que elas atinjam a corrente sanguínea. Vocês concordam comigo que a temperatura, o pH, a pressão da minha corrente sanguínea é diferente da minha pele? Então, eu vou mudar totalmente o ambiente dessa bactéria e aí, ao invés de ser comensal, trabalhar para me defender, para me proteger a minha saúde, ela vai me causar doenças. Entenderam onde é o ponto? Se eu mudo o ambiente da minha bactéria, ela consegue me causar doenças. E aí eu vou ter todos os estafilococos patogênicos que têm a capacidade de me causar doença. As características fenotípicas, ou seja, genéticas do meu estafilococcus. Eu vou ter a morfologia, que a gente já conversou sobre o arranjo deles, a bioquímica e também a suscetibilidade a fármacos. Os meus estafilococcus, a gente tem um problema muito grande com eles, porque eles também são conhecidos como bactérias de infecção hospitalares. E a gente sabe que quando a gente tem uma bactéria no hospital, ela é mais resistente a antibióticos, a fármacos, a drogas. Por quê? Porque eu tenho administração em ambiente hospitalar de vários tipos de drogas diferentes. Então, aquela bactéria ela vai entrar em contato e vai adquirir resistência a esses antibióticos. Os estafilococos, há muito tempo atrás, ele já conseguiu ter uma determinada resistência à penicilina. Claro que eu tenho os tipos de penicilina que aí vão potencializando o efeito. Só que eu também tenho classes, quando for dividir a família dos estafilococos, aí eu vou ter algumas bactérias que são resistentes a outros tipos de antibióticos. Isso é uma característica particular genética deles. E também o estudo genético do estafilococcus a partir do estudo de DNA dessa bactéria. Dos nossos estafilococos, gente, eu tenho pelo menos 30 espécies, 31 espécies de estafilococos. Eu vou ter estafilococcus áureos, coagulase negativa, epidermídeos, saprofíticos, hemolíticos, homíneos, capites, o armene, auriculares, simulans, o conri, o laudusnensis e outros estafilococos. Só que desses estafilococos, nem todos têm importância clínica ou importância médica. Quais são os estafilococos que a gente vai trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar com os estafilococos. Opa, deixa eu mudar de cor aqui. Nós vamos trabalhar com o estafilococos áureos, que ele é o mais patogênico de todos os meus estafilococos. Nós vamos trabalhar com o estafilococcus epidermides e os saprofíticos. São esses os estafilococos que nós vamos trabalhar. Ah, professora, os outros não têm importância? Tem importância, mas para importância médica, clínica, que dá um pouquinho de trabalho para a gente quando for tratar os pacientes, vão ser esses três. Estafilococcus áureos, epidermides e saprofíticos. A epidemiologia dos meus estafilococos, gente, ele vai estar mais presente, no caso dos estafilococos patogênicos que a gente fala, em doenças alimentares. Eles vão causar problemas alimentares em nós, por meio de intoxicação alimentar. Quem é que causa mais intoxicação alimentar? Staphylococcus aureus, que é o mais patogênico da família dos estafilococos, da classe dos estafilococos. Eles vão ter enterotoxinas pré-formadas no alimento pela bactéria e vinculada ao consumo de leite, laticínios, cremes e molhos. Então, o que a gente sabe dos estafilococos? Principalmente estafilococos aureus, que eles têm uma preferência muito grande por lactose, por leite. Então, tudo que tiver sendo trabalhado com leite e causar infecção intestinal, possivelmente tem a tendência dele. Tem muitas pessoas que já não são muito tolerantes à lactose, que sempre que tomam leite tem um processo de diarreia e etc. Mas o leite, quando ele não é bem tratado, os laticínios em si, quando não é bem tratado, eles podem causar infecção por essa toxina alimentar, que a gente vai chamar de enterotoxinas, que o Staphylococcus aureus forma. Ah, então, professora, como que eu evito uma infecção intestinal por Staphylococcus e etc.? Basicamente, parando de comer laticínios.
O leite, gente, ele é um substrato muito importante não só para Staphylococcus, mas também para outros tipos de bactérias. Às vezes a nossa alimentação está muito legal, mas a gente sempre está com o aspecto inchado da barriga e etc. por causa do consumo de leite. Você dá o substrato para a bactéria, você dá o que comer para a bactéria. Então, para você eliminar a bactéria, você retira as fontes de nutrientes dela. O leite, ele é excelente nutriente ou substrato para a bactéria. Então, ele está mais presente em infecções intestinais, em doenças alimentares associadas à alimentação. E ainda falando do meu Staphylococcus aureus, nós vamos falar sobre ele nesse momento. Onde que ele habita? Onde ele está presente? Bom, na nasofaringe, na pele e em mulheres na vagina. Como assim na vagina, professora? Sim, gente, alguns estudos mostram que Staphylococcus tem causado infecções na região da vagina, na vulva, nas mulheres por causa do uso do absorvente interno. Como que é o mecanismo dessa infecção? Ainda não se sabe o porquê que o absorvente interno causa essa infecção por Staphylococcus aureus, mas a gente sabe que acontece. Introdução de absorvente interno. Nasofaringe, aqui na região da nossa nasofaringe, é onde a gente tem a maior transmissão de Staphylococcus, de pessoa para pessoa, de contato para contato. Por quê? Porque quando a gente está em um ambiente hospitalar, já que nós estamos falando de interesse clínico e ele causa muita infecção hospitalar, nós vamos ter o quê? Contato de paciente, pele por pele, em objetos inanimados ou por contato direto com aerosol, que vai ocasionar infecções letais devido ao fator de virulência e também resistências aos antimicrobianos utilizados. Quando a gente fala em fator de virulência, significa a capacidade daquele antígeno, daquela bactéria, daquele micro-organismo de causar doença. Vamos fazer uma comparação, gente. O fator de virulência, vocês concordam que o vírus da gripe, o vírus da influenza, ele tem a capacidade de infectar várias pessoas, porém, ele não tem sintomas tão graves assim. Mas o Covid-19, ele também tem a capacidade de infectar várias pessoas e os sintomas são mais severos. Vocês não concordam que o Covid-19, desse ponto de vista, passa a ser mais perigoso do que o vírus da influenza? Estou falando de gripe comum, viu, gente? É uma comparação. Sim, ele passa a ser mais perigoso. Então, a gente entende que o fator de virulência do Covid-19 é mais alto do que o fator de virulência da influenza. Então, o fator de virulência é a capacidade daquele micro-organismo causar problemas à saúde, causar doenças. E o meu Staphylococcus, ele tem uma capacidade muito alta de causar doença. O fator de virulência dele é altíssimo, esse fator de virulência dele. E quando nós falamos em infecções hospitalares, nós estamos falando de pacientes acamados, internados, possivelmente com imunidade baixa, suscetíveis a infecções. O que significa suscetível? O sistema imunológico não é competente o suficiente para proteger o corpo daquele paciente. Então, nós vamos ter uma bactéria que ela é muito virulenta em um ambiente onde as pessoas são suscetíveis a ter infecções letais e que também ela é resistente a antimicrobianos ou às minhas drogas. Então, nós temos um problema muito grande causado por Staphylococcus aureus na rede hospitalar, quando a gente fala se tratando de infecções hospitalares. Mas se formos associar infecções de Staphylococcus aureus, a minha coordenação motora é linda, gente. Mas se a gente for associar a infecção de Staphylococcus aureus, não só a infecção hospitalar, mas sim a doenças alimentares, aí nós vamos ter o quê? Manipuladores assintomáticos. Beleza. A gente já viu que o Staphylococcus ele está presente na nossa pele e na nossa mucosa. O que é mucosa? Boca, nariz, olho, regiões íntimas e etc. Mas vamos para a nossa cavidade oral aqui do nosso rosto. Aí eu tenho manipuladores de alimentos que não têm uma higiene correta, não usam máscara, nem óculos, nem etc. Estão manipulando os alimentos e são assintomáticos. O Staphylococcus não faz mal para eles. E aí eles transmitem aquelas bactérias da região corporal deles para os alimentos. Chega no alimento, na hora de preparar, nós temos alimentos que ficam muito tempo em temperatura ambiente
ou gelado ou cru. Você vai consumir ele frio ou cru, principalmente quando a gente se trata de laticínios. Então pensa aí, Staphylococcus gosta de leite, substrato para o meu Staphylococcus, leite e derivados, os laticínios. Então eu já tenho o quê? Um fator de crescimento muito importante para ele. E aí eu deixo aquele alimento que foi contaminado por Staphylococcus em temperatura ambiente ou não cozinho direito, ou uma comida servida crua, que existem muitos por aí. Então eu vou e deixo aquilo durante muito tempo, muitas horas do dia, no meu balcão, esperando para consumo. Quando você vai dar aquela comida para uma pessoa, ela vai comer, então eu vou mudar totalmente o meu ambiente, porque a partir do momento que eu como, eu tenho contato com outro tipo de temperatura, outro tipo de pH, outro tipo de pressão interna do meu organismo. E aí aquelas bactérias vão liberar o quê? Enterotoxinas estafilocócica. E essas enterotoxinas estafilocócicas, elas vão causar a minha intoxicação alimentar. Sintomas de intoxicação alimentar: náusea, hipotensão, diarreia, enjoo e por aí vai, dor de cabeça, cefaleia, cólicas abdominais e etc. E aí nós temos todo um quadro de infecção intestinal. Então, além da minha infecção hospitalar, eu também tenho intoxicação intestinal por Staphylococcus aureus. Quais são as informações que nós temos dos nossos Staphylococcus aureus, galera? Bom, é o mais patogênico, como a gente já comentou. Ele é coagulase positivo, ou seja, ele contém essa enzima coagulase que consegue converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio separadamente. As colônias dele são douradas. A multiplicação, a colonização ocorre do tecido por divisão binária, ou seja, eu vou ter um plano dos meus corpos que vão se dividir em fissão binária. E eles garantem a estabilização da infecção e a sobrevivência de Staphylococcus no tecido e a sua disseminação para outros locais do organismo. Isso significa o quê? Ele tem a capacidade de sair de um tecido infeccionado e atingir outros tecidos pela via sanguínea ou contaminação de contato com aquele tecido. Esse é o meu Staphylococcus aureus. Ele está representado aqui por microscopia eletrônica roxinho, já que nós estamos falando de uma bactéria gram-positiva. Vamos falar sobre a patogenicidade do meu Staphylococcus aureus. Gente, quando a gente fala de patogenicidade, tem algumas estruturas próprias da bactéria que ajudam ela a causar doença, a infectar ou causar doença nas pessoas. Quando a gente fala primeiramente da estrutura da bactéria, a gente sabe que a cápsula bacteriana, nem todas as bactérias possuem, é uma cápsula formada principalmente de carboidratos, de açúcares, que ajuda aquela bactéria a não ser atacada pelo sistema imunológico ou demorar esse ataque. Bom, o meu Staphylococcus aureus, ele possui uma cápsula que, nesse caso, ela vai ser antifagocitária, vai ser chamada de slime layer. Isso significa o quê? Que a cápsula dele, aquela cápsula de carboidratos, vai fazer com que o sistema imunológico tenha dificuldade em fagocitar essa bactéria. Se vocês lembram de citologia do semestre passado, vocês vão saber que a fagocitose é quando uma célula ela engloba partículas sólidas para poder destruir com base nos seus lisossomos, com as enzimas lisossomais no seu interior. Do meu sistema imunológico, a gente também viu no semestre passado quais são algumas células que têm a capacidade de fazer fagocitose. Entre eles, nós temos macrófagos e neutrófilos. No caso do meu Staphylococcus aureus, quem vai atacar ele são os meus macrófagos, neutrófilos, que aqui eu vou chamar de polimorfonucleares, porque a minha célula do neutrófilo, gente, eu vou desenhar aqui no cantinho, ela é assim, e o núcleo dela, eu vou desenhar de preto, ele é bem lobulado. Então, eu posso ter de 3 a 5 lóbulos do meu neutrófilo, que eu vou chamar de polimorfonucleares. E a coloração dele, ele contém grânulos em azul, em toda a estrutura dele. Esses são os meus neutrófilos. A atividade principal dos neutrófilos, dos polimorfos nucleares, vai ser o quê? Fagocitose a infecções bacterianas.
Nós vamos aprofundar isso em imunologia no próximo semestre. Voltando aqui para a patogenicidade do meu Staphylococcus aureus. Bom, a cápsula já ajuda a ter um grau de patogenicidade, porque se a minha bactéria ela é difícil de ser fagocitada ou de ser destruída, então ela fica mais tempo no meu organismo e causa mais danos. Parede celular. Bom, nós temos o que na parede celular? Peptidoglicano rígido, atividade de endotoxinas e ataque ao sistema complemento. O sistema complemento é uma parte do sistema imunológico em que ele desencadeia processos proteicos pró-inflamatórios, ou seja, eles vão ajudar a destruir bactérias no processo inflamatório, vai ser o meu sistema complemento. O que acontece, gente? Quando a minha bactéria ela vai ser destruída, eu vou ter associação de interleucinas ou citocinas aqui na parede celular dela, que vai desencadear esse sistema complemento. Quando ele desencadeia, eu vou ter a liberação de interleucina 1. Interleucina 1 é uma citocina do meu sistema imunológico que ela tem a capacidade de mediar processos inflamatórios. Então, se a minha bactéria, ao ser identificada pelo meu sistema imunológico, pensa aí numa guerra, numa zona de guerra. E aí o batalhão de defesa tem que identificar quem é que está atacando. E aí, quando ele consegue identificar, ele manda sinais para o batalhão. Ó, levanta a bandeira, fumaça, e manda um mensageiro e etc. Então, quando a minha célula, o meu neutrófilo, o meu polimorfo nuclear, ele identifica a minha bactéria, ele começa a enviar mediadores de sinalização. Entre elas, eu tenho a minha interleucina 1. Então, ela vai enviar essas interleucinas 1 na minha circulação para dizer o quê? Gente, tem um antígeno aqui, um agente estranho que está causando mal para o nosso corpo, nós precisamos destruir. E aí a gente inicia um processo inflamatório. Beleza, a minha interleucina 1, ela vai liberar a indução do processo inflamatório. Porém, o que acontece também? Eu divido a minha interleucina 1 numa parte pirógena. O que significa pirógena? Ela vai atuar diretamente no meu córtex cerebral, dando a indução de células específicas para esse processo inflamatório, onde eu vou ter o quê? A atribuição de muitos, mas muitos polimorfos nucleares. E aí esses polimorfos nucleares associados ao sistema complemento, eles vão começar a destruir. A gente sabe que pela cápsula a minha bactéria vai ser difícil de ser fagocitada. Então o meu sistema complemento, eu vou fazer aqui de roxo, gente. Aqui na membrana da minha bactéria, roxo não dá pra ver não, amarelo. Aqui na membrana da minha bactéria, ele vai começar esse ataque à membrana, à cápsula, etc. Ele vai começar a abrir poros aqui na minha bactéria. A ativação do sistema complemento. E aí, quando ele começar a abrir poros aqui na estrutura externa da minha bactéria, vai começar a se desintegrar. E aí eu vou ter o que, gente? O meu líquido intracelular vai começar a sair e a minha bactéria vai ficando mais fraca. E aí as estruturas externas delas vão começar a ser consumidas a não ter tanta força assim. Vai vir o meu polimorfo nuclear e vai fagocitar essa bactéria, vai destruir essa bactéria. Só que tem um probleminha do meu polimorfo nuclear. A partir do momento que ele fagocita uma bactéria, ele morre. Ele não volta para a batalha, é um ataque suicida. Ele limpa o seu corpo e morre. E aí, o que acontece com essa célula, gente, quando ela morre? Eu vou ter resto de bactéria e resto celular. Aí eu vou ter formação de pus. E aí é onde a gente vê os quadros de infecções por pus. Porque é isso que aconteceu, essa batalha aconteceu. E o inimigo foi vencido, mas a gente também perdeu muitos membros do nosso batalhão. O que mais eu tenho, gente, que o meu Staphylococcus aureus, eles causam doenças pra gente? Eles vão ter a liberação de ácidos teicoicos, que a gente já viu, que as minhas bactérias possuem, que vão mediar a ligação fibroquinéticas, adesinas de superfície, fibrogênio, fibronectina, elastina, coagulase, membrana citoplasmática, é uma barreira osmótica no local da biossíntese. Então, toda a estrutura genética, física do Staphylococcus aureus, eles são próprios para preservar a vida dessa bactéria, a causar doenças, a dificultar a eliminação dela. Os antibióticos são difíceis de combater.
Meu sistema imunológico tem que ter um processo inflamatório imenso para conseguir destruir essas bactérias. Vocês entenderam agora por que o Staphylococcus aureus ele é o mais patogênico da linha de Staphylococcus que a gente conhece? Mas aí acontece o que, gente? Meu Staphylococcus aureus, por si só, que já é bem patogênico, ele libera também toxinas, exotoxinas. O que essas exotoxinas elas vão fazer no meu corpo? Elas vão liberar hemolisinas alfa, beta e gama. A gente vê hemolisinas. Lisinas vem de lisar, hemo vem sangue. Então elas consomem sangue. Então eles têm uma capacidade muito boa de causar o quê? Infecções generalizadas ou sepsis. Outros tipos de exotoxinas que nós temos, leucocidinas, exfoliativas alfa e beta. O que isso acontece? Vamos voltar também. Leucocidinas vão ser toxinas que vão atuar nos leucócitos, nas minhas células do sistema imunológico. O que elas vão fazer? Matar essas células. Olha só, gente, o meu Staphylococcus, além de destruir, além de ser difícil de tirar do meu organismo, ele destrói minhas hemácias e destrói os meus leucócitos. Com a atuação dessa exotoxina leucocidina, eu vou ter a síndrome da pele escalada, que vai ser de 5 a 10% dos casos associados ao meu Staphylococcus aureus. Tenho também as enterotoxinas, que são o quê? Toxinas que vão atuar no meu sistema gástrico. Elas são resistentes a ácido gástricos e às enzimas jejunais, ou seja, elas vão me causar intoxicação intestinal. 30 a 50% dos casos são causados por Staphylococcus aureus. Outra exotoxina que nós temos também é TSST1, que a gente chama de síndrome do toque tóxico. Parece até um trava-línguas. Síndrome do choque tóxico. É uma toxina da síndrome do choque tóxico. Pronto, gente, consegui falar. O que vai acontecer esse choque tóxico? Daqui a pouco eu começo a rir na gravação. O que vai acontecer nesse choque tóxico? A minha pele vai ser como se tivesse sido queimada. Ela vai ser descolada do meu corpo, causando uma uma ideia de queimação mesmo. E é muito dolorido. Então, nós temos uma toxina que vai causar essa síndrome, toxina que causa infecção intestinal, toxina que mata os meus leucócitos e toxina que lisa ou destrói as minhas hemácias. Vocês estão entendendo porque o meu Staphylococcus aureus é a mais patogênica da classe? O que mais o meu Staphylococcus aureus causa no meu organismo? Ele causa também a liberação de enzimas. Lembra que a gente falou que ele é catalase positivo? Significa o quê? Que ele vai proteger a ação do peróxido de hidrogênio em água oxigenada. Então, se eu for utilizar esse composto para poder limpar as minhas infecções, eu vou estar dando o quê? Comida para quem tem fome, substrato para a minha bactéria. Ele também é coagulase, ou seja, ele vai ter depósito de fibrina. E a hialuronidase, que ele vai ter ação diretamente ácido hialurônico. Fibrinolisina, que vai ser a ação fibrinolítica de lipases, que vai ser importante na invasão ao nosso corpo. A enzima DNAase vai destruir o DNA. E também tem as beta-lactamases, que também vão atuar como sendo causadoras de doenças para nós. O que a gente quer entender dessas enzimas? Que a minha bactéria ela produz enzimas que fortalecem a ação dela ou inibem outras enzimas que podem destruir ela. Meu Staphylococcus aureus, ela é uma rede de batalha por si só, um exército presente em uma bactéria só. Agora eu vou ficar só com áudio com vocês, que a gente vai ver as manifestações clínicas de infecções por Staphylococcus aureus. Nós vamos ser divididos em algumas classes. Nós vamos começar com as superficiais. As manifestações clínicas superficiais, ela vai atingir a pele, tecido celular subcutâneo. E aí nós temos as apresentações em furúnculo, impetigo, celulite estafilocócica, viu, gente? Não é aquela celulite normal que a gente tem, não. Infecções de queimaduras e feridas traumáticas ou cirúrgicas. Então, o que acontece?
eu vou ter uma lesão na minha pele que vai causar uma infecção por Staphylococcus aureus, já que ele está presente na minha pele. E aí eu vou ter o que? A apresentação? Terçol, como a gente vê aqui na gravura. Conjuntivite bacteriana, que a gente vê o pus saindo. Existem vários tipos de conjuntivite, alérgica, viral e bacteriana. Nesse caso aqui a gente vai ter a conjuntivite bacteriana. Impetigo bolhoso, que é uma infecção de pele onde causa bolhas, essas bolhas ficam descascando, estourando, dói muito. E impetigo postular, onde eu tenho associação de feridas na minha pele. Lembrando sempre que quando nós falamos dessas manifestações clínicas, nós estamos falando dessas manifestações clínicas estafilocócicas, que são associadas aos meus estafilococos. Das manifestações clínicas, as profundas, que atingem as camadas mais profundas da minha derme, podendo atingir alguns tecidos importantes. Eu vou ter o quê? Epiema, artrite, osteomielite, pneumonia, infecção urinária, pielonefrite, que são as infecções dos meus néfrons, endocardite, infecção do meu coração, do meu endocárdio, a membrana que protege o meu coração, meningite, infecção de catéteres ou próteses, bacteremia ou septicemia, que é aquela infecção generalizada. Como que acontece, gente, uma infecção, Como que acontece não? Por que eu tenho associação de endocardite e infecção de Staphylococcus aureus? Pensa assim, eu tenho uma infecção, a maioria dos problemas cardíacos, como estenose de válvula e etc., eu tenho uma infecção de garganta mal curada, bacteriana mal curada. E aí, posteriormente, eu vou ter problemas cardíacos para esse paciente. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje na clínica, pacientes que tiveram uma infecção bacteriana muito grave na adolescência ou na fase jovem da vida, que foi mal curada. E aí, quando esse paciente já está com 50, 60 anos, ele vai fazer o exame cardíaco dele, ele vê o quê? Problema nas válvulas cardíacas. Estenose de válvula aórtica e etc. E esses problemas de válvulas cardíacas, eles sempre são associados à infecção de garganta mal curada, principalmente por estafilococcus. Então, eu posso ter o quê? Uma infecção de garganta que eu não trato direito ou não me interessa em tratar, que no futuro vai me ocasionar problemas importantes de saúde. Temos também as manifestações clínicas tóxicas, como a gente já falou, síndrome da pele escaldada, síndrome do choque tóxico e enterotoxinas também. Síndrome da pele escalada estafilocócica, ela é mais presente em recém-nascidos, em bebês, onde a gente tem toda a descamação da pele. Principalmente, gente, na região da fralda, onde a fralda tem que prender. Olha que dó desse bebê. Ele é causado por uma toxina epidermolítica, que ela vai quebrar a desmoglina 1, que vai ser presente nos dermossomos. Como a gente já sabe, os dermossomos eles estão presentes na estrutura das minhas células. Essa toxina estafilocócica, ela vai causar o que? A quebra desses desmossomos, que vai acometer crianças menores de 5 anos, a pele se desloca e se descasca como queimadura, a criança vai sentir muito dor e vai ter sintomas iniciais como impetigos, mas ela vai ter também febre, calafrio e fraqueza. Olha que dó, gente. Causa em adultos? Causa em adultos. Como que trata? Antibiótico. A gente faz uma antibiótico terapia a ser determinada pelo médico e a gente consegue tratar o paciente. Voltei. Temos também outro aspecto clínico que é a síndrome do choque tóxico. O que é esse choque tóxico? A gente já viu a toxina TSST1, que eu quase embolei lá atrás para a gente falar, que é a síndrome do choque tóxico. Essa toxina vai levar ao desenvolvimento de septicemia. São observados sintomas como febre alta, vômito, diarreia, mialgia, erupções na pele, insuficiência cardíaca e renal, CIV e choque séptico. Pode ser causada por incisão cirúrgica, infectada ou absorvente interno. Então, o que nós temos, gente? Infecção por estafilococcus. A gente pode ter os quadros que são mais presentes. Corte cirúrgico, que não foi esterilizado da maneira correta. Os estafilococos entram para dentro da circulação, libera as minhas toxinas, que vão ser, nesse caso, TSST1. Essas
enterotoxinas, endotoxinas vão ser liberadas na minha corrente sanguínea e vão causar toda essa síndrome do choque tóxico, onde parece que eu levei um choque ou fui queimado por fogo. Sintomas: dói muito, o paciente vai sentir muita dor, diarreia, vários sintomas de intoxicação. Tratamento: antibiótico terapia a critério médico, clínico no caso. Outra toxina que nós temos, enterotoxinas estafilocócicas, que vão causar pra gente associação de infecção intestinal, diarreia, dor de barriga e etc. São toxinas feitas por proteínas simples resistentes a enzimas proteolíticas no nosso intestino. Elas sobrevivem bem a calor, ou seja, elas só são destruídas a calor entre 80 a 100 graus até por 1 minuto. Então, elas são muito potentes ou sobreviventes ao calor. Por isso que eu tenho o quê? Alimentos associados sempre à infecção alimentar. Eu tenho alimentos que são mal refrigerados, que não são cozidos corretamente, que têm presente dessas enterotoxinas estafilocócicas, que vai causar todo o meu quadro de infecção intestinal ou infecção alimentar. Principalmente aqueles que contêm o substrato da bactéria, laticínios, principalmente esse tipo de alimento. Então, uma dica que eu dou como prof para vocês, pessoal: se vocês têm muito problema intestinal, diarreia, enjoo e etc., tenta cortar o leite da alimentação, se possível, e ver se melhora os sinais clínicos, se você tem uma melhorada intestinal. Já falamos de Staphylococcus aureus, então vamos falar agora dos nossos epidermídeos, que ele fica sempre presente na superfície mucosa e cutânea. O que acontece com o meu Staphylococcus epidermidis? Como que eles me causam doença? A partir do momento que eu tenho corte da minha pele, eles penetram na minha circulação, aí eles conseguem me causar doença. E os meus estafilococcus saprofíticos, eles vão ficar presentes também na minha região cutânea, mas também na minha região periuretral, que eles causam mais infecção de trato urinário. Esses estafilococcus, gente, a gente chama eles de coagulase negativa. O que significa uma coagulase negativa? Significa que, na verdade, a importância clínica da coagulase negativa, eles estão sempre relacionados a processos ou utensílios médicos clínicos infectados. E aí me causam determinados tipos de infecções. Por exemplo, ele vai causar cistite, que é um tipo de infecção urinária na bexiga. Infecções relacionadas a catéter, próteses, shunts, causados por epidermídeos, endocardite, meningite, bacteremia, imunossupressão também. Então, quando eu tenho associação de infecção bacteriana e faço os meus exames e descubro que é uma coagulase negativa, então eu posso deduzir como esse meu paciente ele foi infectado. Ah, professora, mas como assim eu tenho que saber qual é o tipo de ação bioquímica que a minha bactéria ela vai fazer? Gente, a gente já viu que nós precisamos identificar a bactéria. A gente não identifica a bactéria só fazendo a coloração de gram, sabendo qual que é roxinha, qual que é rosinha e etc. Gram positivo, gram negativo. Não. Nós fazemos toda uma prova bioquímica para poder identificar o meu agente etiológico, qual é o tipo de bactéria que eu vou estar tratando. E aí, para o meu médico ele entender como que o meu paciente ele foi contaminado, como ele pode tratar também. Entenderam? E nessa gravura a gente tem mais especificamente dizendo quais são os problemas de saúde que pode causar. Eu vou ter no coração endocardite, na minha pele, infecção de pele com as síndromes de estafilocócicas, na nasofaringe, na pele, no sangue. Pulmão, eu vou ter quadro de pneumonia. Eu vou ter no meu intestino infecção por intoxicação alimentar. Eu vou ter também síndrome de enzimas tóxicas, de choque tóxicos na minha pele. Eu vou ter infecções cutâneas associadas como impetigo, foliculite, furúnculo, celulite, estafilocócica, no caso. Nos meus ossos eu vou ter o quê? Síndrome ósseas como perca do líquido sinovial.
eu não vou ter como amortecer as minhas articulações e também artrite e etc. Então, quando tenho doenças bacterianas, a bactéria só causa infecção de garganta e etc. Não. Eu posso ter desde problemas de pele básico, como uma infecção de pele normal. Há também problemas cardíacos, pulmonares, problemas ósseos e choque tóxico pelo todo o meu corpo. Então, infecção bacteriana não tem que ser negligenciada. É só uma infecçãozinha. Não, nós temos que saber qual é o agente etiológico que causa a infecção para tratar da maneira correta. O papel do enfermeiro nesse caso, dar suporte para os meus pacientes, principalmente aqueles que vão estar sentindo dor, e ajudar a identificar o agente etiológico para tratar da maneira mais correta. Acesso ao pessoal de enfermagem os pacientes precisam ter. Então, como que nós fazemos o diagnóstico laboratorial? Antes de falar do diagnóstico laboratorial, nós temos que lembrar o quê? Que o diagnóstico laboratorial, ele é mediado, guiado e associado pelo meu diagnóstico clínico. Entenderam? Então, significa o quê? Vocês vão fazer anamnese do paciente e vão conhecer o quadro do paciente. Qualidade de vida dele, onde ele esteve, o que ele fez, o que mudou na rotina dele, para dar todos os sinais clínicos, que são os sinais e sintomas. Vão fazer a parte de diagnóstico dele, de fazer ausculta, pressão, eletro, se for necessário, dependendo dos sintomas que esse paciente vai estar apresentando. E aí vão ser solicitados os exames laboratoriais. Eu suspeito de uma infecção bacteriana, então nós vamos fazer a coleta desse material biológico. Como que vai ser feita essa coleta de material biológico ou de amostras biológicas, pessoal? Essa coleta de amostras biológicas vão ser de acordo com os sintomas que o paciente está apresentando. Se meu paciente tem infecção pulmonar, eu vou coletar urina para fazer o exame? Não. Eu vou coletar na orofaringe dele ou escarro. Meu paciente, ele fez cirurgia, o ponto cirúrgico lá está infeccionado. Eu vou coletar aqui da parte nasal? Não, eu vou coletar da pele dele. Infecção urinária, eu vou coletar o quê? Urina. O catéter do paciente está infectado, eu vou fazer coleta de onde? Do catéter infectado. E etc. Então, eu preciso saber quais são os sinais clínicos do meu paciente para poder fazer a coleta correta de amostras para identificar corretamente que tipo de bactéria eu quero, sem interferência de outros tipos de bactérias. Porque se eu tenho uma infecção urinária, eu não posso fazer uma coleta de escarro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que coletar sempre a amostra no sítio correto dela. E aí, galera, eu vou ter também dois tipos de visualização. Eu vou ter a minha visualização microscópica, deixa eu colocar aqui de amarelo, que eu vou visualizar em coloração de gram. Eu estou falando de Staphylococcus gram positivos, então a minha visualização vai ser essa aqui no microscópio. É exatamente assim que, depois de coletar a amostra biológica, eu vou fazer a coloração de gram. E aí eu vou identificar eles exatamente assim. Essa é a visualização microscópica. Porém, eu vou ter também a visualização macroscópica, que vai ser associado a pus, que vai ser no ambiente. Aqui, um furúnculo, uma espinha, eu tenho uma visualização macroscópica. Eu consigo observar sem a necessidade de um equipamento para isso, a olho nu. E aí eu vejo o quê? Um processo inflamatório todo edemaciado, possivelmente dolorido. Meu paciente vai sentir dor com associação de pus. Essa vai ser a minha análise macroscópica. E aí eu tenho também cultura, que eu vou levar essa bactéria para o meio de cultura que a gente já viu, para essa bactéria poder crescer e eu poder fazer as provas bioquímicas nela. E identificar se é uma coagulase positiva, coagulase negativa, catalase positivo, catalase negativo, se ela faz reação de peróxido de hidrogênio, se ela consome frutose, lactose, glicose e etc, manose e etc, se a minha bactéria tem motilidade e tal.
Pra gente, o que é interessante saber do meio de cultura dessa bactéria, como que nós vamos cultivar? Lembra que nós vimos que os meus estafilococos, eles têm uma toxina ou uma enzima que vai fazer uma lise das minhas hemácias? Hemolisina? Vocês lembram que a gente falou sobre isso alguns slides atrás? Se vocês não lembram, vocês voltam um pouquinho que vocês vão ver que a gente comentou sobre isso. Então, se ela faz lise de hemácia, destrói eritrócitos in vitro, eu vou fazer o meio de cultura como? A base de sangue. A base de sangue. Então, é o que a gente chama de agar-sangue. Lembra daqueles agas que a gente já comentou nas últimas aulas? Aí nós vamos ter uma placa com meio de cultura associado a sangue e vamos cultivar ou estriar nessa placa a minha bactéria. E aí, o resultado, se tiver hemólise daquele sangue, aí eu sei que eu vou ter as enzimas que são as hemolisinas, que vão destruir aquelas hemácias. E eu vou ter, gente, agora os mecanismos de resistência dos meus estafilococos, principalmente estafilococos áureos. Vamos começar por algumas alterações, como por exemplo a alteração da PBP2. Significa o quê? Que eu vou ter alteração, a resistência a 2 tipos de antibiótico. A minha penicilina e a minha também oxacilina. Então, esses antibióticos vão ser, algumas classes deles vão ser resistentes, as minhas bactérias vão ser resistentes a ele. Só que eu também tenho aqui, gente, MRSA, que é a minha meticilina. É uma sigla em inglês que diz que os meus estafilococos aureus são resistentes às minhas meticilina. Era um antibiótico que era muito bem utilizado para poder destruir essa bactéria, porém adquiriu a resistência. Nós vamos ter também a alteração dos genes que fazem parte desse composto de resistência, resistência a antibióticos ou antimicrobianos, beta-lactâmicos disponíveis e também resistência a beta-lactamases, que significa o quê? Que são antibióticos. Que significa que são antibióticos que têm uma classe específica, como por exemplo, tem uma lista aqui para vocês, olha. Penicilina, cefalosporinas, cefamicinas, carbonêmicos e etc. Então, vocês percebem como que as minhas bactérias elas são resistentes a uma gama de antibióticos? Quais são os antibióticos que matam a minha bactéria? Vancomicina e também a teicoplamina. Eles conseguem matar. Porém, já tem alguns estudos que mostram que Staphylococcus aureus está começando a ficar resistente à vancomicina também. E aqui embaixo eu trouxe para a gente observar como que funciona isso. Eu tenho uma placa de cultura que foi semeada o meu Staphylococcus e foi colocada aqui, deixa aqui de amarelinho, e foi colocado aqui um disco de meticilina. Meticilina a gente vai identificar como MRSA. E a gente viu que não cresceu aluno nenhum, que não tem diferença da minha bactéria. Eu mudei a cor porque eu tive reação química. Na minha placa de cultura ficou amarela em uma parte porque teve reação química, a parte vermelha porque teve reação química, além do meio de cultura também ao antibiótico. Só que a gente viu que as bactérias elas cresceram ao redor do disco de antibiótico, mostrando que ela é bem resistente à minha meticilina. Por isso que a gente fala que é o MRSA, que é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E na hora de fazer os exames bioquímicos para poder identificar a espécie da minha bactéria, aí nós temos todos os exames que nós falamos. De enzimas DNase, de PIR, de nova biocina, ureia, polimixina e outros tipos de exames que nós fazemos. E aí, cada espécie de bactéria pode dar positivo, negativo, positivo, sensível e etc. Então, quando a gente fala de exame bacteriológico ou meio de cultura, não é só identificar que uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Nós fazemos todos esses exames em laboratórios para saber qual é o tipo de bactéria que a gente vai estar tratando. Essa tabela é da Anvisa, viu, gente? Eu vou disponibilizar para vocês o protocolo da Anvisa para diagnóstico laboratorial de bactérias. Já falamos dos meus cocos gram-positivos, agora vamos entrar para a nossa classe de cocos gram-negativos. Quem é que se engloba nessa família?
a família dos meus Neisseria, que vai ser a minha Neisseria gonorrhoeae, e a minha Neisseria meningitidis. Também eu vou ter gêneros Moraxella, Kingella, Acinobacter. O que nós vamos trabalhar aqui nos cocos gram-negativos? As minhas Neisserias gonorrhoeae e meningitidis. Começando a falar das características gerais das minhas Neisserias, elas vão ser diplococos imóveis, ou seja, eu vou ter 2 cocos associados imóveis no tecido disposto delas. São patogênicos, ou seja, eles causam doenças e encontrados no interior de polimorfos nucleares ou dos meus neutrófilos. Eu vou ter o meu neutrófilo lobulado, com núcleo lobulado, e dentro deles eu vou ter a presença das minhas Neisserias. Eles possuem uma cápsula polissacarídea. A minha gonorrhoeae eu vou chamar também de gonococos, e as minhas meningitidis eu vou chamar de meningococos. Eles são fermentadores de carboidratos, produzem oxidases, produzem ácido, porém o ácido não produz gás. Que tipo de ácido uma bactéria pode produzir, professora? Pode produzir ácido cético, por exemplo. Só que sempre que nós temos bactérias que produzem gás, ácido ela é associada a uma produção de gás também. Porém, as minhas Neisserias não produzem gás. É uma peculiaridade da família dela. Como que é feito a estrutura da minha Neisseria? Bom, são diplococos, então eu vou ter um coco de um lado, outro coco de outro. Eu vou ter o septo, que vai estar ligando essas duas bactérias, e se tratando de uma bactéria gram-negativa, eu vou ter 2 membranas. A membrana externa, que a gente pode visualizar aqui. Eu vou ter também a membrana citoplasmática, que vai ser a minha membrana interna. Essa parte branquinha aqui eu vou chamar de espaço periplasmático e uma camada discreta aqui abaixo da minha membrana externa de peptidoglicano. E assim eu tenho a estrutura da minha bactéria gram-negativa. E como eu tenho aqui um diplococos, eu estou falando da minha Neisseria neste caso. Vamos dar nomes às nossas bactérias. Neisseria gonorrhoeae, que causa a minha gonorreia. Bom, ela foi observada a primeira vez pelo pesquisador Neisser em 1879. Ela é associada sempre, ela foi associada à descoberta dela a exudados, tanto retal como conjuntival. O que o nome dela diz pra gente? Gonor significa semente, roia, fluxo, no caso, fluxo de esperma. Então, associado, nós temos o quê? Uma semente vindo do fluxo de esperma, ou seja, eu vou ter bactéria presente a líquido espermático. Isso quer dizer que nós estamos falando de uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Algo interessante das minhas gonorrhoeae é porque elas são sensíveis à penicilina, então o tratamento com esse antibiótico ele se torna eficaz. Lembrando que a visualização dela vai ser dentro do meu polimorfo nuclear, eu consigo visualizar através de coloração de Gram. Sempre diplococos. Aqui eu tenho a membrana do meu polimorfo nuclear e esses pontinhos aqui são elas dentro do citoplasma dessa célula. A apresentação clínica da gonorreia, o que a gente vai ter? Nas mulheres, a gente vai ter infecções da região geniturinária, como infecção de vulva, períneo, vagina e colo de útero, podendo causar corrimento. Que tipo de corrimento? A gente vai ter um corrimento purulento, fétido, amarelado, que ocasiona dor também. Esse é o aspecto clínico da minha infecção em mulheres. Em infecções em homens, eu vou ter o quê? Também um corrimento purulento amarelado, inflamação da glande prepúcio, saco testicular também. Essa é a apresentação clínica da minha gonorreia. Se eu tenho infecção mais presente no meu trato geniturinário, significa que ela é uma IST. Mas também eu tenho infecção em outros ambientes. Por exemplo, eu posso, nesse fluxograma aqui, nós temos o que associado? Eu vou ter infecção orofaríngea, que é na minha cavidade oral. E aí eu vou ter a apresentação clínica de faringite, infecção de garganta, que mal curada, mal tratada, ela pode dar origem a artrites, endocardites, meningites. Mas se eu tenho infecção comum, infecção anal genital, eu vou ter o quê? Irritação do local,
que vai ser a parte inflamatória, e também pode desencadear todos esses problemas aqui. Quando a mulher é assintomática, aí não tem o que tratar. Sem tratar, aí pode ser associado também a outros problemas mais graves no futuro. Quando eu tenho problemas na região cervical da mulher, que ela pode ser assintomática ou sintomática, aí a gente vai ter infecção da cavidade uterina, inflamação do períneo, infertilidade e etc. Então, sempre que eu vou ter uma infecção por Neisseria gonorrhoeae, eu vou ter sempre patologias associadas, a não ser que essa pessoa seja assintomática, não demonstre sintomas. Mas isso não quer dizer que ela vai evitar consequências dessa infecção no futuro também. Fatores de virulência da minha Neisseria. O que causa a virulência dessa bactéria? Bom, ela é diplococcus e ela tem o que? Fímbrias. Por quê? Porque ela é imóvel. Então, quando ela entra no tecido, ela precisa se aderir no tecido para poder fazer a reprodução dela. Então, as fímbrias vão ter esse papel de adesão, que vão fazer com que ela tenha ligação a epitélio da mucosa humana. Eu tenho a proteína I, que eu vou chamar de POR, que também é um fator de virulência. A proteína 2, que eu vou chamar de OPA, que é outro fator de virulência. Os lipossacarídeos, eles vão atuar como endotoxinas. Tanto o meu lipídio A como o meu lipossacarídeo O, eles vão atuar como endotoxinas também. Eu vou ter também proteases de IgA, cápsula, que vai ser resistente à fagocitose e menos do que o anticorpo. Camada de peptidoglicano também vai conferir certo grau de virulência também. Então, tudo isso associado, eu vou ter uma bactéria que é mais difícil de poder matar. Só que é algo interessante da minha Neisseria, porque ela é sensível à penicilina, então é um tratamento acessível e eficaz. Então, isso é ótimo também. Manifestação clínica. Bom, nós vimos que é uma IST, então é uma infecção sexualmente transmissível. Então, a gente vai ter a infecção primária, que vai ser a endocervical, com corrimento purulento fétido em mulheres. Em homens, vai ser a infecção dolorosa, com pus cremoso amarelado. Porém, a gente também tem a apresentação clínica desse tipo de infecção em crianças ou neonatos, que pode apresentar infecção em neonatos, oftalmia neonatal gonocócica, infecção ocular do recém-nascido, também pode produzir conjuntivite e cegueira. Mas aí você me pergunta, professora, como que o recém-nascido vai ter gonorreia? Pelo amor de Deus, não. Se a mãe tiver a gonorreia e não tiver tratado o parto for normal, toda a mucosa da cavidade oral da criança vai ser presente na passagem na hora do parto, na passagem pela vagina. E aí essa criança vai ter contato com aquela bactéria presente naquele tecido e aí ela pode desencadear o fator clínico. Lembrando sempre que vai afetar o trato primariamente o gênito urinário, já que a gente está tratando de uma IST, mas pode infectar também olhos, reto e garganta, os mecanismos que nós podemos deduzir quais são, né, galera? Então, como que nós fazemos o diagnóstico laboratorial? Primeiro, lembrando que tem que ser um diagnóstico casado com o diagnóstico clínico, ou seja, a pessoa ela chega com os sinais e sintomas aparentes da infecção, e aí a gente tem como fazer um diagnóstico laboratorial. Amostras, a gente vai ver um campo biológico com pus e secreção que vão ser coletados da uretra, colo uterino, reto, conjuntiva, garganta ou líquido sinovial. Depende de onde vai estar sendo a apresentação clínica. Exame bacteriológico, coloração de Gram para a gente poder visualizar, já que a gente trata de uma bactéria Gram negativa. Cultura, vai ser o meio de cultura, o meio Thayer-Mart, que eu vou ter 5% de dióxido de carbono e a 37 graus, que é o fator necessário para ela poder se proliferar. E também exames sorológicos, onde eu vou pegar proteínas da minha bactéria e fazer uma relação com antígeno e anticorpo para ver se dá positivo aquele tipo de infecção. Já falando da Neisseria meningitidis, que causa meningite, é a mesma família das Neisserias, porém a apresentação clínica dela é diferente. Ela vai causar a meningite. Ela foi descrita a primeira vez em 1884 por Marchiofava Celli. E nós temos alguns sorotipos associados. Esses sorotipos associados é o que vão causar a minha meningite.
Desses sorotipos associados, nós temos alguns 13 subgrupos identificados, ou seja, não vai ser qualquer Neisseria meningitis que vai causar a meningite. Eu preciso ter um sorotipo associado e 13 sorogrupos associados também. E onde é que eu vou encontrar esses antígenos, a presença desses marcadores? Eu vou encontrar no sangue e no líquido cefalorraquidiano. Eu vou fazer uma coleta de amostra sanguínea e uma coleta também de líquido cefalorraquidiano. Professora, pelo amor de Deus, como que eu coleto líquor? Pela região da lombar, que a gente vai ver mais pra frente. E o que a gente vai ver associado? Gente, a gente vai ter uma associação de proteínas 2, que vai ser a minha OPA, ou a minha proteína 3. E sempre vai estar ligado também àquela proteína 1, lá que a gente viu lá nos gonococos, nos slides anteriores. Os fatores de virulência das minhas Neisserias, da minha Neisseria meningitidis, ele é parecido com o das outras bactérias. Porém, se tratando de uma bactéria gram-negativa, eu vou ter os lipossacarídeos toxigênicos, que vai ser lipídio A, lipossacarídeo O e etc., que vai causar um agente tóxico no ser humano. Ela produz pile, que ajuda a fortalecer a estrutura de resistência a antibióticos e também doar material genético para outras bactérias. Ela também produz as proteases para IgA e também a cápsula de polissacarídea, que vai estar envolvidos nos 13 subgrupos de sorotipos. Que vão dar os fatores de virulência, ou seja, potencializar a capacidade de causar doença da minha bactéria. E a manifestação clínica, já que eu estou falando de meningite, vai ser sempre associada ao meu encéfalo. Porém, eu tenho outros tipos de associações também. Primeiro, eu vou ter infecção da minha nasofaringe pela bactéria, que vai atingir a corrente sanguínea, causando uma bacteremia, ou seja, ela vai para todos os tecidos. Quando ela chega no meu encéfalo, ela vai causar rigidez de nuca, vômitos, as meninges inflamadas, trombose e coma. Porém, eu tenho alguns sintomas associados, como febre alta e erupção cutânea hemorrágica. Então, quando eu tenho esse quadro de sintomas associados, aí eu tenho uma indicação de que o paciente está com meningite. O paciente chega à unidade hospitalar com suspeita de meningite, já começa a antibiótico-terapia na hora. Não espera fazer o exame de cultura para identificar qual tipo de bactéria. Por quê? Porque o exame de cultura ele demora a ficar pronto. Eu preciso de 24 horas para a cultura crescer e mais uns 2 dias para identificar a bactéria e mais 24 horas para poder identificar o antibiótico. Então já vai mais ou menos uma semana para poder identificar a bactéria, sendo que em 16 horas o paciente pode virar óbito. Então, assim que chega o paciente com todos os sinais clínicos de meningite, a gente já começa a fazer o tratamento, já entra com a terapia, o protocolo de antibiótico terapia. Sintomas claros. No cérebro, eu vou ter dor de cabeça, confusão mental, já que eu vou estar com agentes estranhos no meu encéfalo. Ouvidos, orelhas, fonofobia, eu não vou conseguir escutar direito, escutar zumbidos, etc. Olhos, fotofobia, porque todos eles, gente, estão associados ao meu sistema nervoso central. Pescoço, rigidez de nuca, sistêmica, eu vou ter febre alta, o que a gente chama de hipertermia. Pele, eu vou ter apresentação de infecção de pele, erupções cutâneas, locais e etc. Se eu tenho um paciente que chega totalmente assim no meu atendimento, eu vou suspeitar de meningite e já entro com meus protocolos de atendimento. Depois aí a gente vai coletar as amostras para ver qual é o tipo de meningite. Fez com que seja retardado o processo de multiplicação bacteriana. Se for uma meningite bacteriana, aí identificando a gente começa o tratamento com antibiótico mais eficaz. Porém, o protocolo vai ser sempre o mesmo. Chegou o paciente com sintomatologia recorrente de meningite, o tratamento é feito imediatamente. E aí nós temos o diagnóstico laboratorial. Nós vamos ter o quê? Amostras de sangue de líquor para a gente fazer a coloração de gram. Se é uma bactéria gram positiva ou gram negativa. Quando formos fazer a cultura, vai ser sempre associado ao meio com sangue. No caso nesse caso aqui específico, nós vamos ter H-chocolate. O
que significa o agar chocolate, galera? Significa que eu vou ter uma placa de cultura com sangue hemolizado, ou seja, aquelas hemácias, os eritrócitos vão ser destruídos. Por que eu preciso de sangue associado a esse tipo de diagnóstico? Porque eu tenho uma bactéria que ela é viável na corrente sanguínea e no meu líquido. Então eu preciso dar o substrato ou meio ambiente adequado para ela poder sobreviver. E na sorologia a gente pode fazer um método imunológico que a gente chama de aglutinação do látex, onde eu coloco antígenos, que é a parte infectante do micro-organismo, infectante que eu vou estar tratando, e anticorpos e faço uma reação numa placa de látex. E aí, se formar aglutinação, eu vou fazer a tipagem dessa aglutinação ou a titulação dela, e ver se é uma infecção prolongada ou se é uma infecção recente ou se tem vários tipos de anticorpos relacionados, etc., para poder fazer o tratamento. Agora você só me escuta novamente. Punção lombar, gente, ela é feita para se fazer a coleta do líquor. Já que a gente fala sempre da coleta desse material. Então é feito na lombar, entre as vértebras, onde vai coletar esse líquido. Então coloca uma agulha que vai drenando gotinha por gotinha para poder encher o recipiente. Esse material não pode conter sangue, o líquido tem que estar totalmente estéril para não ter alteração no exame bacteriológico. Então tem que ser feita uma coleta correta desse material. Apresentação clínica das meninges inflamadas. A gente tem todo um processo de meningite com foco hemorrágico do paciente que apresenta o quadro de meningite. E quando nós falamos de vacina e tratamento para esses casos, existem as vacinas. Aí tem que se identificar quais são os subtipos da meningite para poder dar a vacina. Mas normalmente, quando tem campanha de vacinação e etc., já são as vacinas corretas que são administradas nos pacientes. E também tem o uso de ciprofloxacina ou floxacina por via oral dose única para tratar também. Essa é a terapia antibiótico-terapia utilizada. Trazendo a tabelinha da Anvisa para a gente poder identificar quais são as minhas famílias de Neisseria. Aí eu vou ter as minhas Neisserias meningitidis, gonorreia. Eu vou ter também as outras bactérias que a gente não comentou sobre elas. Não tem interesse clínico tão grande nelas nesse momento. Moraxella, Kigella, Moraxella sp, Acinobactéria também, Alsacigenes fecalis também. Essas são as classes das minhas bactérias gram-positivas, gente. Das minhas cocos gram-negativa, no caso, desculpem. Aqui, ó. Quis frisar aqui para vocês. Gram-negativo. Para finalizar nossas bactérias, vamos voltar a falar de uns cocos gram-positivos. Nós vamos falar agora sobre os nossos Streptococcus pyogenes. Qual é a diferença do meu Streptococcus para os meus Staphylococcus? Os meus Streptococcus, vou estar aqui de roxinho, já que voltamos para os gram-positivos, eles vão estar associados em fileiras. Esse é o Streptococcus. Onde é que vive o meu Streptococcus? Ele vai viver na mucosa da pele, em indivíduos saudáveis, e pode ser transmitido por contato direto a aerosóis com umidades contaminados. Então, isso significa que o meu Streptococcus pyogenes ele é presente na minha pele. Se eu tenho um corte de pele e ele muda o ambiente, aí eu posso ter uma patologia associada para ele. Quando eu falo de Streptococcus, esse quadro aqui do lado, ele mostra para a gente os fatores de virulência dessa bactéria. Ela vai conter exotoxinas, ela vai conter proteínas das fímbrias, proteínas M, ácidos lipoteitoicos, que vão associar também a tipos de fatores de virulência, uma cápsula que vai impedir a fagocitose. Também vão ter adenosinas, que são proteínas que vão causar as virulências. E também, gente, elas vão ter invasinas, que são algumas enzimas também que vão associar o fator de virulência deles. As manifestações clínicas de infecções por Streptococcus pyogenes, a gente vai ter aquelas manifestações clínicas superficiais que eu vou ter, que a gente já conhece. Do meu Streptococcus, eu vou ter associação sempre de erisipela, sempre não.
praxe de erisipela, que é uma infecção dérmica de pele que se apresenta como pápulas avermelhadas com bordas elevadas, que pode progredir para a destruição total do tecido com necrose e disseminação via sangue, ou seja, essas bactérias podem atingir a corrente sanguínea e atingir outros tecidos. Minha pele vai ficar com erupção, como se fosse uma rede cutânea de lúpus semelhante, e essa erupção pode se deslocar, atingir a circulação e causar uma disseminação pelo corpo. Piodermite, que eu já vou ter crostas mais grossas na pele causadas por essa infecção também. Posso ter associada também celulite streptocócica. O que é a celulite streptocócica, gente? Onde eu tenho as minhas células, elas ficam inflamadas e eu começo a formar camadas bolhosas. Sabe quando você é picada por um bichinho e forma aquela cápsula de líquido? Então, isso também vai formar. Porém, é uma celulite streptocócica. Nós temos várias apresentações clínicas assim de doenças diferentes, mas nós estamos falando da celulite streptocócica. O que a gente também tem? Fascite necrosante streptocócica. O que significa isso? Vocês já ouviram falar com certeza, bactérias comedoras de carne. Você tem uma infecção por um corte cirúrgico ou por algum outro meio, essa bactéria vai na minha corrente sanguínea e vai causar a minha fascite necrosante, ou seja, a bactéria vai começar a consumir os meus músculos. E aí eu tenho a apresentação clínica. Esse caso aqui, gente, é muito difícil o tratamento. Muito difícil o tratamento mesmo. Porque é complicado. A invasão da bactéria no tecido muscular, reparo e etc. É um tratamento muito difícil. Outra apresentação clínica, nós vamos ter também a amidalite streptocócica, que é a infecção das minhas amígdalas, causadas pelo meu Streptococcus pyogenes. Eu vou ter também escarlatina streptocócica, que pode ser associada tanto na minha mucosa da cavidade oral, como também em outras regiões do corpo. Tabelinha da Anvisa, quais são os tipos de streptococcus que nós vamos ter? No caso aqui são os beta-hemolíticos. Streptococcus pyogenes, H-lacti e os enterococcus também. E streptococcus não do grupo A, B ou o D. Outros tipos de streptococcus são streptococcus pneumoniae. Os streptococcus pneumoniae, você vê aqui na foto, gente, o tecido colorado de rosa, mas esses pontinhos aqui roxos são as minhas bactérias, em forma de cadeia. Esses são os meus streptococcus pneumoniae. Eles habitam as vias aéreas superiores e estão presentes em 5 a 70% dos indivíduos. São também chamados de pneumococos, então se vocês escutarem esse nome, não achem estranhos. São diplococos gram-positivos, alfa-hemolíticos, aeróbicos e encapsulados. Essa é a apresentação do meu Streptococcus pneumoniae. Eles são aeróbicos, então eles utilizam oxigênio para poder se reproduzir. Então, e se eles são pneumonia, eles causam doenças pulmonares. Se são aeróbicos, eles estão presentes nas minhas vias aéreas. O oxigênio é essencial para eles. E aí nós podemos ter a manifestação clínica por Streptococcus pneumoniae, de pneumonia e empiema. Essa imagem aqui, que ela traz uma pneumonia, um raio-x de tórax por uma pneumonia. Toda essa parte branca aqui, nós temos o que, gente? Inflamação dos meus alvéolos, ou seja, tudo isso aqui está comprometido pelos meus streptococcus. Quando vocês forem ver um raio-x de tórax, isso aqui é o coração, isso aqui é a aorta, gente, e toda essa parte branca aqui é ar. Quando eu tenho essa parte comprometida, eu vou ter o quê? Pulso, secreção, líquido, e aí eu vou ter um quadro de pneumonia. Então, qual é a apresentação clínica da pneumonia causada por Streptococcus? Essa infecção ela vai provocar extravasamento do líquido e edema no interior dos alvéolos, levando a resposta inflamatória com grande produção de pulso. Por quê, gente? Essas bactérias no tecido, elas vão ser fagocitadas pelos meus polimorfos nucleares. Quando eles fagocitam, como a gente já viu lá atrás, eles morrem. E aí eu vou ter restos de bactéria e restos celular. Isso vai causar uma obstrução dos alvéolos, que eu vou ter todo o sintoma de uma pneumonia. Dor no peito, dificuldade de respirar, chiado e etc. Na ausculta pulmonar, você não vai conseguir ver, você vai ver que está bloqueado a ausculta pulmonar do paciente.
E o paciente ele vai apresentar também febre e calafrio. Como que nós fazemos a identificação desse material para poder identificar qual é o Streptococcus, qual é o tipo de bactéria? Nós vamos ver sangue no material escarrado e a coleta vai ser coleta de escarro também. E aí, vendo aqui na nossa tabelinha da Anvisa, nós estamos falando de Streptococcus alfa-hemolíticos, que vai ser o nosso pneumococcus, enterococcus, os grupos dos viridianos e Streptococcus bovis. De interesse para a gente, pneumococcus e enterococcus. Streptococcus fecalis. Streptococcus fecalis, eles vão causar doenças entéricas ou doenças no meu trato gastrointestinal. É um patógeno oportunista, então ele aproveita o que? Uma disfunção de pH, uma má alimentação, um estresse para poder causar a infecção. É uma infecção hospitalar, porque ela adquire também resistência a múltiplos antibióticos, inclusive a vancomicina, que ela é famosa por tratar as minhas bactérias gram-positivas. E a apresentação clínica infecção surge quando a bactéria é transmitida do seu habitat normal para outros órgãos e tecidos. Causam infecções no trato urinário decorrente de feridas causadas durante cirurgias e o uso de catéter. Então, ela causa infecção tanto na mucosa, elas estão habitadas na minha mucosa gastrointestinal, mas podem migrar para outros tecidos, causando infecção também. Diagnóstico laboratorial, nós vamos ter a coloração, isolamento e identificação por bioquímica, igual a gente já viu até agora. Saliva ou secreção oronasal, eu vou identificar a minha faringite. Pus, eu vou suspeitar de impetigo, faringite, fascite necrosante. Se eu for coletar de líquido cefalorraquidiano, eu vou suspeitar de meningite. Se eu vou coletar sangue, eu vou suspeitar de infecção generalizada ou bacteremia. Se eu for coletar amostra de escarro, a suspeita é pneumonia. Se eu for coletar amostra de urina, a suspeita é enterococcus. Então, o que a gente quer levar aqui, pessoal? Toda vez que a gente tem uma suspeita de doença e eu recebo um material para poder fazer análise, aí eu já indico qual é o tipo de problema, de patógeno que eu estou lidando, de micro-organismos que eu estou lidando. Se chega uma cultura para a gente fazer de lico, eu vou suspeitar que o paciente está com meningite. Se o médico pede para fazer uma coleta de amostra de sangue, então vai suspeitar que o paciente está com uma infecção generalizada e assim por diante. E trazendo aqui os nossos enterococos mais importantes clinicamente, a nossa tabelinha da Anvisa, ela diz que é os meus enterococos fecários, o fácil, o cacefavirus e o galanaro. Esses são os meus enterococos. A apresentação clínica é praticamente semelhante uma com a outra, já que a gente está falando de uma família de enterococos. E é isso, gente. A nossa aula de hoje ela foi baseada nos manuais da Anvisa, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Eu espero que vocês tenham feito anotações para poder tirar dúvidas em sala de aula. E qualquer dúvida, por favor, mande no chat da nossa plataforma digital. E eu vejo vocês mais tarde. Tchauzinho!